Depois de todo o caos em Shibuya, Satoru Gojo é selado, e com ele fora de jogo, vários feiticeiros se mobilizam para matar Itadori Yuji, o receptáculo de Sukuna. Entre eles, Yuta Okotsu, aluno do próprio Gojo, que agora carrega apenas uma missão: eliminar Itadori. Mas o que ninguém imaginava é que tudo isso fazia parte de um plano muito maior. Começando o arco, vemos Naoya e os outros discutindo a liderança do clã Zenin. Naoya se mostra confiante e até arrogante na ideia de receber o cargo de líder do clã. Meus irmãos são todos perdedores. E você, meu tio, não é muita coisa. Ouvindo Naoya falar com tanta arrogância, Jinichi parte pra cima dele. Mas antes que a situação piorasse, alguém chega pra dar um recado. De acordo com o mestre Naobito, lerei seu testamento. O novo líder do clã Zenin será Naoya Zenin. Com a aprovação de todos, Naoya assumirá todos os deveres. No entanto, se Satoru Gojo morrer ou se tornar incapacitado, um acordo acolherá Megumi Fushiguro no clã Zenin, o qual se tornará o líder do clã. Ouvindo isso, Naoya fica em choque, concluindo que os dois em sua frente eram fracos. Eles provavelmente prefeririam um garoto qualquer na liderança do que ele. Sem opções, ele declara que faria de tudo para ser o líder de seu clã. Portanto, mataria Itadori Yuji, o receptáculo de Sukuna, e logo depois, Megumi Fushiguro. Enquanto isso, vemos Itadori sozinho, sentado em uma escada e com a sua cabeça baixa. Chozo aparece, preocupado, e pergunta se Yuji estava bem. Ele responde que, de algum jeito, estava sim, e que provavelmente era por causa de todo o poder de Sukuna que não parava de crescer dentro dele. Chozo pede para Itadori não se preocupar com ele, e diz que ele poderia voltar pro colégio Jujutsu se quisesse, mas Itadori recusa. Eu não tô preocupado com você. Não é que eu não queira voltar ou algo assim. Sukuna tá armando algo que envolve Fushiguro. Além do mais, eu matei muita gente, até mesmo seus irmãos. Eu não posso mais ficar com a galera. Chozo até tenta consolar Yuji, dizendo que estava tudo bem e que irmãos eram daquele jeito, mas ele não liga muito. Assim, os dois saem juntos para matar mais alguns espíritos amaldiçoados que estavam espalhados por aí. Eles trabalham em equipe para derrotar os espíritos, e Chozo elogia Yuji por ter se aperfeiçoado ainda mais, pois agora ele nem parecia mais um humano em questão de habilidade. E ele ainda nem se recuperou totalmente. Incrível como sempre, irmão. Ainda tá me chamando disso? Itadori não parece gostar muito de ser chamado de irmão por Chozo, mas ele diz que, independente do que acontecesse, continuaria chamando Itadori assim. Mas algo interrompe a conversa dos dois. Eu não vejo Fushiguro. Será que eu cheguei primeiro? Ele é tão lerdo assim. De repente, Naoya aparece e zomba dos dois, perguntando se eles não queriam fugir. Itadori se mostra confuso, e o homem explica que desde o selamento de Gojo, sua sentença de morte havia sido aprovada novamente. Naoya diz que seu assunto era com Megumi, então não ligava muito pra Itadori, mas ainda assim, teria que matá-lo pra facilitar as coisas. Ele parte pra cima dos dois, que não conseguem acompanhar a sua velocidade, e logo em seguida dá um soco em Yuji. Enquanto Chozo bloqueava seu segundo ataque, Itadori se recupera e tenta retribuir o soco, mas Naoya simplesmente desaparece do meio dos dois. Ele questiona se deveria aumentar sua velocidade, já que Itadori parecia bem mais forte do que havia pensado, quando de repente, algo estranho acontece. Todos sentem uma presença completamente bizarra, algo ainda mais assustador do que o Satoru Gojo. Era Yuta, um dos feiticeiros mais poderosos da era. Ele pula do prédio em que estava, caindo na frente dos três com tanta força ao ponto de quebrar o chão. Todos ficam em choque, e o garoto, com uma expressão séria, pergunta quem estava com Itadori. Com isso, Chozo conclui que aquele era o responsável pela execução de Itadori. Antes de ser envolvido na briga, Naoya explica que era um aliado de Yuta naquela luta. Enquanto ele se apresentava para Okotsu, Yuji finalmente lembra quem era aquele garoto. Okotsu, um feiticeiro de grau especial, assim como Gojo Sensei. Aproveitando a distração, Chozo elabora um plano para escapar daquela situação. Ele diz que tomaria conta de Naoya, mas em troca, Yuji precisaria pensar em como fugir de Yuta, e conclui que, se Itadori lutasse com ele, provavelmente morreria em segundos. Assim como os dois, Yuta e Naoya entram em um acordo e combinam seus alvos. Logo após isso, a luta finalmente começa. Itadori corre o mais rápido que consegue, mas Yuta o alcança em questão de segundos. Yuji se pergunta como Okotsu conseguia correr tanto enquanto segurava uma espada, enquanto Yuta se mostrava surpreso por Itadori ser mais rápido do que ele imaginava. Enquanto isso, a situação fica cada vez mais difícil para Chozo. Naoya conclui que aquilo era um checkmate, e que Chozo morreria ali mesmo, mas apesar disso, ele não se deixa intimidar.
Não, eu que tô te avisando. Você acha que pode sair vivo daqui, depois de tentar machucar o meu irmãozinho? Do outro lado, Itadori, com toda a sua força, joga um carro em Yuta, que não consegue desviar e é esmagado pelo veículo. Aproveitando a chance, ele corre rapidamente pra dentro de um prédio pra se esconder. Mas antes de conseguir, Yuta facilmente se levanta dos escombros do carro. Está surpreso? Eu não pareço ser do tipo poderoso. Na verdade, eu sou fraco. Yuta explica que sua energia amaldiçoada era ainda maior que a de Gojo, e então parte pra cima de Itadori novamente. Yuji percebe que, ao contrário dos feiticeiros comuns, não só o corpo de Yuta estava totalmente coberto por energia amaldiçoada, mas também a sua própria espada. O problema não é ler os movimentos dele, todos os ataques podem ser decisivos e ele pode restringir todo o dano que recebe pro mínimo. Desculpa, mas eu não posso morrer ainda. Yuta parte pra cima de Itadori e tenta cortá-lo com a sua katana. Enquanto desviava, Yuji conclui que precisava fazer alguma coisa sobre aquela espada. E então, enquanto fugia dos ataques, ele entra em um veículo e agarra uma faca que estava sobre um dos bancos. Itadori consegue bloquear o ataque de Yuta, que se mostra surpreso com aquela faca, mas conclui que provavelmente não era nada pra se ter medo. Não tenha medo. Feche as brechas. Preencha com energia amaldiçoada. Lembrando de algo que Gojo havia ensinado, Yuji tenta preencher a faca com energia amaldiçoada. Ele bloqueia a katana de Yuta novamente, mas dessa vez não parece funcionar. Você tá muito focado na minha katana. Aproveitando a distração, o garoto chuta Yuji com toda a sua força. Ele se prepara para atacar de novo, mas Itadori, preparado, devolve o chute, quebrando a espada de Yuta no meio. É claro, você é o discípulo do Gojo Sensei. Isso nunca ia ser fácil. Quando Itadori estava com um pingo de esperança, algo inesperado acontece. Uma sombra gigantesca cresce atrás de Yuji, Rika, e então seus braços o apertam antes que ele sequer percebesse. O que você tá fazendo? Itadori fica em completo choque e não consegue nem entender o que era aquilo. Só estamos brincando, Rika. Segure ele pra mim. Assim, a lâmina quebrada atravessa o peito de Itadori, matando-o sem nem chances de reagir. Desculpa, Itadori. Enquanto isso, na outra batalha, a situação continuava a mesma. Chozo estava sendo completamente dominado pelo líder do clã Zenin, alguém tão rápido a ponto dele sequer conseguir usar suas técnicas na batalha. Você é bem forte. Sério, quem é você? O irmão mais velho, de 10 irmãos. Sekirin Akudo, sai. Naoya parte pra cima de Chozo mais uma vez, mas agora, por algum motivo, ele consegue desviar. Chozo estava concentrando seu poder no músculo dos olhos pra aumentar a sua dinâmica visual, mas mesmo isso não parecia adiantar muito, pois Naoya rapidamente soca o estômago de Chozo, jogando-o contra a parede. Chozo se levanta mais uma vez, mas Naoya já estava cansado daquela luta. Pra acabar logo com aquilo, ele saca uma arma de seu bolso e confessa que achava ridículo um feiticeiro andar com armas por aí, pois isso significava fraqueza. O jeito que os meus irmãos mais velhos exibem elas é patético. Então, você odeia os seus irmãos. Sim, isso mesmo. Não faz sentido o irmão mais velho ser inferior ao mais novo. Eles deveriam se enforcar e morrer logo. Talvez seja por causa deles que você é assim hoje. Hã? Naoya fica completamente enojado ao ouvir aquilo de Chozo, mas ele continua. Vou te contar porque eu sou forte. É porque eu não tive um modelo, então sempre continuava errando. Mas mesmo assim, eu ainda tenho que andar em frente aos meus irmãos mais novos. É por isso que eu sou forte. De repente, Chozo começa a sangrar tanto que Naoya até se pergunta como ele ainda estava vivo. Mas antes de poder sequer pensar direito, o sangue cobre toda a visão de Naoya, chegando cada vez mais perto dele. Chozo tenta acertar Naoya com o sangue, mas por pouco ele consegue desviar, enquanto concluía que não podia ser tocado por aquele sangue de jeito nenhum. Antes que pudesse agir, Naoya simplesmente para de se mexer. Chozo estava controlando as manchas de sangue na roupa do oponente para impedir o seu movimento. Você já sabe o resto, né? Checkmate. Mas apesar disso, Naoya ainda parecia confiante. Ele desafia Chozo a tentar matá-lo, e enquanto esperava um mísero passo do oponente em sua direção, é atingido por um ataque em massa de Chozo. Choshinsei, desculpa, mas você não amava seus irmãos, e eu não consigo entender isso. Mas algo não estava certo. Em um momento inesperado, Yuta, com uma expressão morta e arrastando o corpo de Itadori, surge atrás de Chozo como uma alma assombrada. Antes que conseguisse processar, o Kotsu o acerta com tudo, derrubando-o no chão. Após isso, ele rapidamente volta sua atenção para Naoya, que estava deitado no chão, completamente detonado. Parece que você se machucou, Naoya. Não me olha desse jeito, se achando super... De repente, Naoya começa a tossir uma quantidade enorme de sangue. Ele questiona se aquilo era veneno, mas logo percebe a verdade. Era uma maldição em corpo de carne. Agora meu corpo tá rejeitando sangue não humano.
quer que eu te cure? Antes que Naoya pudesse morrer, Yuta faz uma proposta a ele, mas não seria de graça, pois em troca, Naoya precisaria informar o alto escalão sobre a morte de Itadori. Enquanto tudo aquilo acontecia, lembranças antigas começam a vir à tona. O avô de Itadori aparece para dar um aviso ao seu pai. Descontrolado, ele pede para Jin se separar de sua mulher, pois algum dia ele acabaria sendo morto. Mas o homem, tranquilo, apenas pede para que ele não falasse aquilo na frente de Yuji, pois ele poderia se lembrar de tudo quando crescesse. Eles continuam discutindo, quando de repente, a esposa de Jin aparece, com uma expressão curiosa. Sobre o que estão conversando? Como um milagre, Itadori desperta em um lugar completamente escuro. Ele olha em volta e se depara com Yuta, que estava sentado ao seu lado, o encarando com uma expressão completamente séria. Ufa, que bom. Quê? Com uma única frase, todo aquele silêncio constrangedor é quebrado, deixando Itadori completamente confuso com o que estava acontecendo. Yuta então explica que, antes de tudo acontecer, havia recebido um pedido de Gojo. Ele precisaria cuidar de Itadori. Então, não tive escolha a não ser fingir. Ele conclui que, se outra pessoa tivesse sido nomeada como executor de Itadori, seria muito pior. Mas mesmo assim, pede desculpas por ter matado Yuji, que depois de ouvir isso, fica ainda mais confuso. Ué, então como é que eu ainda tô vivo? Yuta explica que, logo após matar Itadori, havia usado sua técnica reversa para curá-lo, por isso ele ainda estava vivo. Apesar de tudo, o garoto pergunta por que Yuta tinha feito tudo aquilo. Porque pessoas que eu considero importantes consideram você importante. Eu também já carreguei nas costas um poder que era grande demais, mas ao contrário de você, eu mesmo o havia colocado ali. Nada disso é sua culpa. Não é isso, eu matei. Interrompendo a conversa, Fushiguro aparece e diz para Itadori que eles precisavam voltar logo para o colégio, pois a barreira do local estava enfraquecendo, mas Yuji não conseguia aceitar tudo aquilo. Para! Não me aceita de volta como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse feito nada. Por minha culpa, um monte de gente morreu. Por nossa culpa. Antes que Itadori pudesse continuar dizendo tudo aquilo, Fushiguro o impede. Ele esclarece que, apesar de tudo, eles nunca foram heróis, e sim feiticeiros de jutsu. Assim, a única coisa que podiam fazer era ajudar o máximo de pessoas possível. Não é isso, Fushiguro. É que, enquanto eu estiver ao seu lado, você vai sempre acabar sofrendo. Então primeiro me ajude, Itadori. Fushiguro explica que uma nova matança estava prestes a começar, um jogo chamado Migração à Extinção, e diz que até mesmo sua irmã, Tsumiki, havia sido envolvida nisso. Por favor, Itadori, eu preciso de você. E assim termina o famoso Arco do Extermínio. Yuta revela suas verdadeiras intenções, Itadori ganha mais uma chance, e o mundo dos feiticeiros segue cada vez mais instável sem o Gojo. Mas me diz aí, o que você achou desse arco? Comenta aí embaixo pra gente teorizar. E claro, já deixa aquele like e se inscreve no canal pra me ajudar a bater 500 inscritos até o final do ano, pessoal. Valeu demais por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo.